Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe imensamente você, sua casa, sua linda família. Que venha sobre vocês uma imensa provisão de favor. Em nome de Jesus, declara, profetiza, possua na sua vida. A primavera está chegando. E Deus tem uma estação florida para você. Toma posse disso. Muito obrigada por estar aí, por me receber na sua casa, pelas boas notícias, pelos testemunhos, pelas mensagens que são deixadas aqui, que me encorajam, pelos presentes que vocês me enviam, o carinho. Muito, muito obrigada. Deus seja louvado por tudo. É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Gente, isso aqui é forte demais, é surpreendente. Quando Isaías profetizou sobre Ciro, ele apareceu muito tempo depois, cerca de uns 150 anos depois. Olha como a palavra se cumpre. Deus usou Nabucodonosor para lidar com o povo, mas também já tinha preparado um Ciro para restaurar o povo. E eu fico impressionada. Às vezes eu paro só para estudar sobre Ciro. A gente gosta do Ciro. A gente também gosta a gente tem uma simpatia por Nabucodonosor, apesar de tudo, né? Mas Ciro é uma figura fora de série. Porque o próprio Deus fala na profecia: você não me conhece, mas eu vou levantar você com um único propósito: de restaurar o povo dele. Eu sempre falo que Deus sempre tem um plano. Deus tem informações que nós não temos. Quando estamos passando por algo, nós precisamos lembrar que nós lutamos com a vitória. Em todas as coisas somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Ou seja, eu posso não saber como, mas eu sei que eu venço no final. Afinal, quem já leu o final da Bíblia sabe que o povo de Deus sempre vence no final. Parece que o mal vai prevalecer, que os homens maus vão prevalecer, mas não. Eles sempre são derrotados. O povo de Deus sempre vence no final. Sempre. A luta pode ser grande e a batalha. Lembra do Golias, que ficou lá por 40 dias, afrontando 2 vezes ao dia. Ele aparecia para afrontar Deus e a nação. Mas, no final, caiu com a cara no chão, teve a sua cabeça cortada e fim para aquilo. Por quê? Porque o mal não prevalece contra o povo de Deus. Jesus falou que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então, situações podem vir, né? O Senhor
Às vezes, ele vai ter que tratar mais duramente com algumas pessoas, porque estão cedendo à distração, à rebeldia, e ele vai ter que endireitar as coisas. Mas quando o povo de Deus se humilha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar a terra. Não é forte? É. A resposta está aí. Clamar a Deus, se arrepender, e arrependimento significa mudança. E Deus, ele ouve, ele perdoa e ele restaura a terra. Ele ouve as nossas orações, ele perdoa um coração arrependido de verdade e ele restaura a terra. Então, Ciro foi levantado com um propósito de restaurar a nação de Israel, libertar o povo, financiar a reconstrução do templo, e isso foi maravilhoso. Ler Isaías 45 é ver um Deus soberano, um Deus que não perde o controle, um Deus que sabe trabalhar, um Deus que conhece o futuro e trabalha com riqueza de detalhes, um Deus que providencia o escape. Ler Isaías 45 é ver claramente um Deus infalível, que quando dá uma ordem, até um homem que não o conhece, pagão, ímpio, tem que obedecer. Entendeu? Ei, o faraó foi até onde Deus permitiu. Quando você vê uma coisa acontecendo e parece que não tem saída, saiba que Deus não perdeu o controle. Nunca duvide do caráter de Deus. Deus não perdeu o controle. Parece que vai dar errado, parece que não tem saída, mas tem. Uma coisa fica lá até Deus dar um basta. A Bíblia diz que o Senhor ri dos homens maus. Ele ri. Ele está rindo. Está escrito. E que são como o capim que nasce no telhado. Antes, ele seca mais rápido do que nasceu. É como a erva que hoje nasce, daqui a pouco, ela desaparece, secou. Por isso que o Senhor fala, não temam os homens mortais, falíveis, que são como a erva que seca. Ponto. Como a erva que seca. Nós não podemos temer nada. Não tema nada. Não tema o mal, não tema as obras do mal, os instrumentos do mal, mas se levante com fé, com confiança e clame aos céus. Clame aos céus. Porque quando o justo clama, o Senhor responde. Clama e você terá resposta. Tem saída. Parecia que não havia saída para a nação de Israel, mas Deus já tinha providenciado. Eu fico encantada, eu posso ficar aqui horas falando, quando Nabucodonosor já tinha construído as rampas para tomar Jerusalém. O Senhor já tinha estava mandando
o Jeremias comprar um campo num lugar dominado já pelo inimigo, devastado, porque aquilo era um ato profético, era o Senhor anunciando a restauração, ele já estava anunciando a restauração. O Senhor já estava usando o Jeremias para profetizar a queda da Babilônia. E parecia que ela era, assim, invencível. Parecia. Sim, que ela era invencível. Mas chegou o dia em que o Senhor entregou a Babilônia nas mãos do Ciro. O Senhor, transferiu o reino. O poder estava nas mãos dos babilônios, agora foi para as mãos dos medos persas. Deus, ele trabalha com propósito. Ele tem tudo alinhado. Às vezes parece que está tudo bagunçado, desalinhado, e não vai ter como. Mas se eu estou confiando nele, se eu decidir confiar nele, está tudo sob controle. Porque ele nunca perde o controle. Não, ele nunca perde o controle. E ele quer que você saiba disso. Então, é isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Você está vendo? Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele, irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze, que eram os portões da Babilônia, impenetráveis. Mas, quando chegou o dia, aquele povo estava tudo bêbado, soldados bêbados, o portão, estava tudo tão à mão, que foi logo, exatamente no dia em que Belsazzar foi medir forças com Deus. Tem gente que não tem limite, né? Que nunca aprende, né? Tem pessoas que elas vão escalando, parece que está dando certo, só parece, mas não está não. E o Belsazzar, naquela festa dele de orgias, mandou buscar os utensílios do templo do Senhor, coisa que nem Nabucodonosor tinha feito, tanto que Daniel falou para ele, você deveria ter aprendido com o seu antecessor, que era muito mais poderoso que você, mas não aprendeu não. E quando ele estava ali, usando os utensílios sagrados do Senhor, abusando de Deus, apareceu aquela mão na parede que avisou para ele que ele tinha sido pesado na balança e achado em falta. E naquela noite, a Babilônia caiu. E ele foi morto, e um novo tempo, um novo ciclo começou. E nós estamos num tempo novo, em que a Babilônia não pode prevalecer, que Deus tem vitória, um vinho novo para o seu povo, e você precisa crer nisso. Deus tem um vinho novo para você. Creia na palavra do Senhor. Creia no que Ele está falando. Reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão, nunca mais fecharão. Irei à sua frente, creia que Deus vá à sua frente. Tornarei planos os montes.
Tem muitos montes aí, Deus vai tornar plano. Quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Tá tudo trancado? Deus vai destruir com isso aí. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Tem tesouros escondidos, Deus vai trazer a luz. Você não tem noção. Tem tesouros e tesouros escondidos que Deus vai trazer à luz. Parece que não tem, né? Tem. Tesouros. Sim, riquezas secretas. Tem riquezas secretas que ainda talvez isso não foi revelado para você, mas serão reveladas. Tesouros escondidos e riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Sim, aqui Ciro. Qual o seu nome? Eis que sou Yahvé. Ele não tem problema nenhum de se apresentar. Então, olha aqui como ele se apresenta. Se a gente não estremece, eu me arrepio. Eu já começo a falar, eu me arrepio. Porque ele chega chegando. Esse é o nosso Deus. Por isso que você não tem que temer nada. Eis que sou Yahvé, o Senhor. E não existe nenhum outro. Além da minha pessoa, não há Deus. Uau! Eu te cinjo e te concedo poder. Deus cinge você e concede poder a você. Ainda que não percebas quem sou. Porque, às vezes, meu Deus, como a nossa mente é pequena, né? Não dá para alcançar essa grandeza. O nosso Deus, ele vai além da nossa capacidade natural, humana, mental. Só dá para entender um pouquinho pelo Espírito. Mas, olha só, ainda que não percebas quem sou, para que saibam todos, que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o eterno, ele é o eu sou, lembra? Para Moisés, e quando perguntarem quem me enviou, diga, o eu sou enviou você. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou a justiça, eu sou seu vingador, eu sou seu resgatador, eu sou seu restaurador. Eu sou. Eu sou o seu consolo, eu sou a sua esperança. Por isso que não adianta buscar saída em nenhum outro lugar. Porque Jesus é a saída. Ele é a porta. Ele é a solução. Nele você encontra solução e resposta para tudo. Tudo. Cristo é a resposta. Cristo é a saída. Cristo é a solução. Basta crer nele, se entregar completamente. Aleluia. Para que saibam todos, do nascente ao poente, que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o eterno, não existe nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Mando as bênçãos e as maldições. Eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Mensagem do eterno ao seu ungido Ciro, a quem deu apoio na missão de domar as nações. É isso aí. O Senhor, ele levanta quem ele quer, ele usa quem ele quiser usar para fazer coisas inacreditáveis, para domar as nações. Parece, às vezes, que as nações estão indomáveis,
mas o Senhor vem e doma as nações. Se Ele doma as nações do mundo, não pode domar esse problema, essa situação que você está vivendo aí? Ah, por favor, para de tratar isso aí como se tivesse tanta relevância. Ei, olha para o Todo-Poderoso. Ele tem relevância, ele tem todo o poder, tudo é pequeno para ele, é frágilzinho para ele, é fácil para ele. Ele é o Senhor, está aqui. A quem deu apoio na missão de domar as nações, de aterrorizar seus reis, deu a ele carta branca sem restrições. Não é forte demais? Quando o Senhor se levanta e Ele levanta alguém, o mundo estremece. Olha ele falando aqui, eu dei carta branca para Ciro, para poder abençoar meu povo. Gente, se ele deu carta branca para um rei ímpio e pagão, para beneficiar o povo dele, ele não dá para você? Para de duvidar do caráter de Deus e temer problemas, porque você serve o Senhor dos Exércitos, o grande rei. Irei adiante de você limpando e pavimentando a estrada. É isso que Deus está fazendo, limpando e pavimentando. Quebrarei os portões de bronze das cidades, arrebentarei as trancas, derrubarei as entradas obstruídas. Então, ele quebra portões de bronze, ele arrebenta trancas, ele derruba as entradas obstruídas. É isso aqui, quebra, arrebenta, derruba. Você precisa ver Deus quebrando, arrebentando, derrubando. Ele está falando aqui. Pois eu vou quebrar, vou arrebentar, vou derrubar o que estiver obstruindo. Eu o conduzirei a tesouros enterrados. Ele vai te conduzir para tesouros enterrados, a esconderijos secretos de valores. Sim, riquezas secretas. Você terá todo o suprimento que você precisa. Confirmando que eu, de fato, sou o Eterno, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. É por causa do meu querido servo Jacó, por causa do seu povo, e de Israel, meu escolhido, que separei você, chamando-o pelo nome, e dei esta importante tarefa de resgatar o seu povo. Esse é o nosso Deus, é a natureza do nosso Deus. E você nem mesmo me conhece. Eu sou o Eterno, o único que existe. Além de mim não há nenhum Deus verdadeiro. Fui eu quem o preparou para esta tarefa. Ainda que você nem me conheça, para que de leste a oeste todos saibam que não tenho rivais. Deus não tem rivais. Deus não tem rivais. Para de achar que Satanás é inimigo. É inimigo de Deus. Deus não tem inimigos. Ele é como um cachorro na coleira de Deus. Ele vai aonde Deus permite. Deus nunca perdeu o controle. Deus não tem rivais. Você acha que Deus, ele teme alguma coisa? Não. Todos precisam se curvar diante dele. Quando ele diz não, é não. Quando ele diz acabou, acabou. Para de temer. Para. Porque o Senhor está dizendo aqui, eu nunca perdi o controle. Por favor. Todos saibam que não tenho rivais. Eu sou o Eterno, o único Deus que existe.
forma luz e cria escuridão, produz harmonia e gera discórdia. Eu, o Eterno, faço todas estas coisas. É isso aí. Quando tem que ter harmonia, quando tem... Ele coloca a confusão no arraial do inimigo. O inimigo estava unido, agora um luta contra o outro. Abram-se, ai meu Deus, eu, o Eterno, faço todas estas coisas. Abram-se, ó céus, e façam chover. Quando ele manda chover, vai ter que chover bênçãos na sua vida. Nuvens, derramem copiosamente minha bondade. Derramem copiosamente a minha bondade. Espere por uma bondade num nível que você nunca viu. Por favor, num nível que você nunca viu. Favor, num nível que você nunca viu. Solte-se, ó terra, e faça florescer a salvação. Faça brotar a vida justa. Faça brotar a vida justa. Eu, o Eterno, faço tudo isso. Uau! Curve-se diante dele, porque ele é Deus. Ele é o Senhor, o único Deus. Não há por que você temer. Ele está aqui deixando claro para você. Eu estou do seu lado, eu tenho vitória para a sua vida, eu tenho uma medida de favor, de bênção, de novo, aqui ó, nuvens derramem copiosamente a minha bondade. É assim que você vai ver a bondade de Deus, copiosamente. Você verá a bondade de Deus no nível que você nunca viu. Espere por tanto favor, por uma bondade que você nunca viu, por uma mudança tão grande. Copiosa bondade. Espere por isso. Levante-se com alegria, porque Deus está falando com você, te amando através do programa Mudança de Vida e garantindo vitória. A vitória é sua. Você já prevaleceu, já venceu. Se alegra. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha impactado, tocado profundamente, curado, restaurado. Senhor, consolado, animado, encorajado, fortalecido. Os corações que eu deixo pessoas vibrantes, saltando de alegria, porque o Senhor está aqui deixando claro. A vitória é sua, eu não perdi o controle, confia em mim. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse dessa confiança, que eu deixo um povo cheio de confiança, prisioneiros da esperança. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde este programa estiver chegando, que esta bênção já tenha possuído os corações de receber a sua palavra, de crer nela, de abraçá-la, de recebê-la e segurá-la com a força da vida. Que essa pessoa segure a promessa, porque a vitória é dela. Obrigada por tudo, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço por sua bondade e fidelidade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, você sabe, Casa Firme, esse trabalho incrível, único, sábado, o 6º encontro Jovens Diamantes. Vai ser show. A glória de Deus vai descer, eu não tenho dúvida disso. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.